Galera, a pergunta é a seguinte: o que está acontecendo com o time do Botafogo? Será que o Botafogo vai demitir o Lúcio Flávio, galera? Assim, na minha opinião, o erro foi ter colocado o Lúcio Flávio. Por que que daquela vez o Caçapa entrou bem, né? E dessa vez não botou o Caçapa e preferiram colocar o Lúcio Flávio? Isso que eu não entendi. Na minha opinião, foi um erro. O Caçapa, na minha opinião, tá muito mais pronto do que o Lúcio Flávio. Muito mais à frente, né? E se o Botafogo não tomar um rumo agora, eu acredito que o Botafogo corre sério risco de ficar sem um título brasileiro. Dá tempo do Botafogo recuperar? Dá tempo, mas assim, eu não tô acreditando muito nessa recuperação do Botafogo, galera. Essa é a minha opinião. Eu não sei se o Botafogo vai recuperar. Agora o Botafogo tá vendo Palmeiras, Grêmio, Bragantino, Flamengo, todas as equipes encostadas nela. Uma equipe com duas equipes com o mesmo número de pontos, uma equipe um ponto atrás, outra equipe com 3 pontos atrás. Eu falo pra você, a situação não tá boa do Botafogo, hein? Vamos acompanhar aqui a imprensa esportiva falando tudo sobre o Campeonato Brasileiro. Os torcedores que saíram ontem, e o Botafogo deveria perder mando, né? Porque o Vasco e o Santos, já por confusão de torcida, já perderam mando. Aliás, o Flamengo também, né? Porque jogaram o copo lá em Brasília no árbitro, deveria perder mando. Eu não sei se o Flamengo e o Botafogo vão perder mando nessa reta final. Mas sendo coerente com o que aconteceu no campeonato, deveriam, os dois, né? Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Exatamente. Também. Então o Botafogo ontem lá também jogou grade, a torcida quebrou o pau com a PM e tal, teria que perder mando. Há cerca de 3 semanas, mais ou menos, eu falei, né, que eu vou no show da Taylor Swift, no Newton Santos. Sim. Eu falei a sequência de shows. O Roger Waters foi, em tese, o culpado no começo, mas teve agora a Rebelde, vai ter a Taylor Swift. O Botafogo não tinha se preparado ou imaginado que ele estaria nessa situação decisiva do campeonato agora. O São Paulo, nessa altura, não joga no Morumbi, ou até o Palmeiras, de repente, não jogar no Allianz por causa de show, você até mais ou menos que entende. O Botafogo perdeu ontem para o Grêmio, do Luiz Soares, que não joga no gramado sintético. Se o jogo fosse no Newton Santos ontem, é o C, que a gente fala que não joga. É bom lembrar que o show do RBD está marcado há meses. Então, o Botafogo foi transferido para a segunda semana passada. O Botafogo também parece que é incompetência do clube. Não, mas assim, eu acho que o Botafogo não acreditou que ele chegaria agora em novembro para decidir o campeonato e que seria importante para ele jogar no Newton Santos. Não que não fosse impossível ganhar em São Januário, mas, por exemplo, ontem foi um caso clássico. Se o jogo fosse no Newton Santos, o Luiz Soares não teria jogado. Ele não teria feito, portanto, 3 gols e muito possivelmente, talvez, o Grêmio não tivesse vencido. Se o jogo fosse na data original, se a CBF não trocasse. É porque senão também parece que a gente está empurrando pro Botafogo. Porque é muito legal a historinha, o RBD, o campo sintético, é muito legal. Mas a gente precisa se ater aos fatos. A gente não pode se ater só ao engraçadinho. Se o jogo foi em São Januário, por isso o Soares jogou. A data original do jogo não era segunda-feira. Não, mas se fosse qualquer outra data, no gramado sintético, o Soares não jogaria. O Renato falou. Não. O papo é outro. O Botafogo, ele tem condição e logística para ter jogo num dia e show no outro. Se o jogo é no fim de semana, numa data prevista inicialmente para a CBF, o jogo era no Engenhão. A CBF trocou, o Botafogo perdeu o Engenhão. Então também não é, senão a gente está apontando o dedo para a pessoa. Vamos falar de quem faz a tabela, de quem adiou o encerramento do campeonato, de quem fez confusão, de quem quase impediu uma final de Libertadores no Rio. Então, assim, também não é. O Botafogo tem muita culpa no cartório. É uma tragédia, o vexame, ou frustração, como queiram falar. A queda do time. Agora, a história é engraçadinha do RBD e tal, mas quem mudou o jogo não foi o Botafogo. Por exemplo, o Flamengo brigou e bateu o pé e conseguiu adiar o jogo dele contra o Bragantino. Por conta da briga com o Comebol, o final da Libertadores, não sei o gramado. O Flamengo ainda está muito vivo na disputa do título. E o jogo importante que vai ser contra o Bragantino, ele conseguiu mexer os pauzinhos ali. O Botafogo também nisso, acho que não fez o trabalho correto. Na reta final do campeonato, ele perdeu o tapetinho que no começo do campeonato, para ele, era muito importante. Mas ele estava perdendo já. No simulador que eu fiz... Não foi por isso também. O Palmeiras e o Flamengo vão ganhar todos os jogos. O Flamengo tem 6 jogos, o Palmeiras tem 5. Então, para mim, Palmeiras e Flamengo vão chegar a 74 pontos. Você acha que eles vão ganhar todos os jogos? Palmeiras e Flamengo não tropeçam mais? Então, eu fiz um post semana passada sobre a questão mental. Não tem entre Flamengo e Palmeiras. Eu acho que o Flamengo ganha do Bragantino. O Flamengo vai ganhar do Bragantino. Semana passada. Né? Então, assim, então, Flamengo e Palmeiras ganhando todos os seus jogos, e a gente sabe que são os 2 maiores elencos, no começo do campeonato, talvez se fosse apontar 2 favoritos, sem dúvida, iam colocar os 2, eles ganhando os 2 jogos, os 2 vão terminar com 74 pontos, o Palmeiras seria campeão no saldo de gols. O número de vitórias seria o mesmo. Então, aí, quem poderia superar Palmeiras e Flamengo, 74 pontos. Só se o Grêmio vencer todos os jogos. E eu acho que o Grêmio tem um jogo muito difícil, que talvez ele perca ponto, que é contra o Galo fora. Se o Grêmio ganhar todos os jogos dele agora, o Grêmio é campeão para mim.
né? E a discussão que agora está no Sul, tá todo mundo percebendo que caiu no colo. Pô, agora o Grêmio tá, para mim... Eu tenho as sequências aí, ô Marcelo? Temos a tela com as sequências? Isso aí ajuda, hein? Vamos lá, vamos dar uma olhada. Olha lá. Aí, obrigado. Para mim, o Palmeiras ganha os 5 jogos. Contra o Inter em casa, Fortaleza fora, América em casa. É uma tabela interessante, Os últimos 3 ou são times que... É uma tabela rebaixado, interessante, que não está desinteressado. Os 2 jogos são os mais difíceis do Palmeiras. Mas assim, em casa, com esse poder mental que ele sabe do Palmeiras, imagina agora o Abel, né? Como é que tá? Vai babando. Então, o Flamengo tem jogos encardidos aí, hein? Mas com tem o jogo com o Fluminense. Tudo bem, o Fluminense tá desencanado e tal. Calma aí, é um Fla-Flu. É um Fla-Flu. Depois tem o Bragantino, que aí é na volta da data FIFA, um Bragantino, vamos ver como é que vai ser o jogo contra o Botafogo. William, posso ser chato com vocês? E nesse São caminho 4 aí... jogos em casa, o jogo contra o América rebaixado e contra o São Paulo de E o semiférias na Atlético última Mineiro. rodada. E o Atlético Mineiro ali em casa. E tem um componente, né? A gente tá vendo ali, ó, o último jogo do Botafogo é contra o Inter. O pessoal não estava falando, poxa, se chegar lá o Grêmio disputando o título, o Inter não entrega pro Botafogo. Se o Palmeiras for para ser campeão, o São Paulo tiver que entregar para o Flamengo na última rodada, não entrega? Eu acho que esse campeonato vai voltar na última rodada, aquele papo que a gente teve em 2009, 2010 sobre entregar e tal, não sei o quê, porque tá muito equilibrado, né? A gente tá vendo a pontuação, muito possivelmente a gente vai ver times terminando com a mesma pontuação lá em cima, disputando em saldo de gols esse campeonato. Olha, os próximos 4 do Grêmio são 3 em casa, hein? E qualquer jogo pro Botafogo... Pega o Botafogo ali. O Grêmio tem a melhor campanha em casa. O Botafogo vai sofrer em praticamente todos os jogos. Hoje, do jeito que tá. Até contra o Curitiba já, possivelmente rebaixado ali, fora de casa, você não garante que o Botafogo vai conseguir ganhar esse jogo. Aquele Botafogo do primeiro turno, Bubu, eu te diria o seguinte, aquele Botafogo do primeiro turno, talvez ali contra o Bragantino um jogo pra perder ponto e depois vai ganhar todos. Depois vai ganhar todos. Eu falei aqui agora ontem. Agora eu não sei. Eu fui catastrofista ontem com o Botafogo, eu falei, qualquer cenário pro Botafogo é terrível. Se ele sai perdendo por 1x0 pro Grêmio, o pessoal vai sentir. Se fica 0x0 e não acontece nada, a torcida, o time vai sentir, vai ficar nervoso. Se o Botafogo faz 1x0, 2x0, mesmo assim ninguém vai ter confiança. Eu falei, é um zumbi. Botafogo virou um morto-vivo nesse campeonato. O pior time, o América, Botafogo e América hoje, o América, mesmo rebaixado, talvez tenha mais motivação. Os jogadores querem mostrar... é favorito pra você no final de semana? É muito favorito. Bragantino e Botafogo? E não só porque o Bragantino tá jogando demais, o problema é que o Bragantino, todas as vezes que teve a oportunidade de assumir essa questão de protagonismo, deu pra trás. Sim. No Campeonato Paulista, no jogo agora contra o São Paulo, que ele poderia ter ganho. E contra o Atlético Mineiro perdeu em casa também. Perdeu em casa também. Então, assim... Por isso que eu tô falando, quando ele chega ali, ele tá dando um... Esse é o grande problema. Uma coisa que eu não vejo muito é essa coisa de um time sair ganhando tudo. Porque todo mundo ali... Esse campeonato... Esse campeonato sempre a gente acha que vai... Previsão, cara. Alguém derrapa. A rodada foi boa pro Botafogo na quarta. O Botafogo tem a chance de recuperar mentalmente. Recupera. É só o Palmeiras empatar ou ganhar. É só o Bragantino ganhar de um São Paulo que não vence fora do Morumbi. É só... todo mundo tem muita... A tal da oscilação, ela vem nessa O campeonato hora. tem momentos e momentos. Mas o momento atual é disso também. Flamengo É de e gente que Palmeiras, parece que vai... durante boa parte desse campeonato, não é que desprezaram o brasileiro, mas tinham foco para outras Copas, né? Sobretudo para Libertadores. Então, nesse momento, reta final... né? Não vou comparar com o Real Madrid quando chega no mata-mata da Champions, entendeu? Que passa a ser uma outra coisa. O Flamengo e o Palmeiras, que são as grandes potências, questão econômica, de elenco e tal, agora só tem olhos para esses jogos. Esses grupos. Imagina o Tite, que é um cara que tem uma boa verborragia no vestiário. Ele, por mais que ele venha a público e falar, a meta é ficar no G4, que nada. Ele tá vendo aqui, vamos para cima. Mas o elenco, tanto de Flamengo como de Palmeiras, foi montado para disputar todas as competições. Então, mas assim... Competência, diferente de divisão de foco. Só que competência, porque o Abel, por exemplo, se joga contra o Boca, e se não, é tudo a questão do si, né? O si não joga, mas infelizmente a gente tem que colocar esse si porque é o que a gente está falando aqui. O próprio treinador do Palmeiras falou, se não tivesse o Romero no gol, nós estaríamos disputando a final. Né? E estaria em segundo colocado, disputando ainda o Campeonato Brasileiro. Né? O Flamengo começa uma série de incompetência. Uma série de erros, desde o começo, desde o ano passado, quando muda treinador, a diretoria dá 50 dias de férias para os jogadores, quer dizer, para disputar um campeonato mundial, sem planejamento algum. Aí eu vejo uma questão, não vejo nem como eles optaram por um segundo campeonato. Não, eu vejo incompetência. Incompetência e escolhas erradas. Incompetência do Flamengo,
Porque o que eles fizeram, eles destruíram o time do Flamengo, a diretoria destruiu o time do Flamengo, aquilo que o Dorival tinha construído, eles destruíram. Eles jogaram no lixo. E durante o ano, quantos treinadores eles fizeram? Eles colocaram. Quantas coisas erradas eles fizeram? Gestão. Teve preparador físico dando soco na cara de jogador. Teve diretor discutindo com o Gabigol, né? O Braz discutindo com o Gabigol, quase saindo na porrada. Mudança de treinador, a característica de um para outro. Tira o Dorival, aí vem o Vitor. Vitor Pereira falou assim, olha, meu Deus, inclusive agora ele está começando a falar de novo, né? Olha, meu Deus, este time do Flamengo não é físico. É lógico que não é físico. Nunca foi físico. Nunca foi um time europeu, foi um time brasileiro, de tocar a bola, né? De ser um time mais técnico. Aí você tira do Vitor Pereira, agora vai Sampaoli. Aí depois de 30 jogos, né? 20 e tantos jogos, acho que rodada, o Sampaoli vira e fala assim, olha, eu não me adaptei a los jogadores não adaptaram a mi juego e tal. Ou seja, fizeram a leitura errada do treinador. Eu não vejo isso, eu vejo incompetência agora. O problema, você vê que loucura. O problema chama-se Botafogo. Não é Flamengo, não é Flamengo. Vou pegar o caso do Flamengo. O problema é Botafogo. Botafogo que não sabe lidar isso. Na história do C, é o Botafogo. se o Flamengo tivesse vencido o Grêmio, ele era favorito mesmo fora de casa, o Grêmio sem Soares. Ele perdeu aquele jogo de virada. Tivesse vencido o Santos, que estava caindo pelas tabelas, ninguém acreditava, jogo em Brasília, né, e tal, e tivesse vencido o Corinthians, que o Tite não quis assumir naquele momento, já estava tudo certo, mas outra história, não quis assumir. Mas isso não significa que ia ganhar com o Tite lá. Coloca 8 pontos a mais pro Flamengo. O Flamengo já era líder com Botafogo. Mas se o meu pai fosse minha mãe, se o Botafogo ganhasse o Palmeiras, se o Botafogo ganhasse o Só com o Tite, quando o Tite assumiu, o Flamengo já tinha a condição de ser líder nesse momento. Mas todo mundo teve, mas no mundo do C, se o jogo do Botafogo tivesse acontecido, se o jogo do Botafogo contra o Atlético Paranaense tivesse sido numa situação normal, provavelmente o Botafogo poderia ter vencido. Aí teria jogado contra o Fortaleza C na terça-feira, estaria na frente também. O C vale para todo mundo. Com todos os erros, eu quero falar assim, que o Flamengo poderia estar na liderança e ainda pode ser o campeão, ainda tem uma boa chance disso. Só existe essa possibilidade de poderia, porque o Botafogo está dando essa chance. Botafogo que deu a brecha. O que mais me chamou a atenção, eu já falei disso, alguns botafoguenses se incomodaram e obviamente não é algo pessoal, por favor, mas o Botafogo conseguiu o melhor turno da história dos pontos corridos sem jogar o melhor futebol da história dos pontos corridos. Botafogo jogava bem, jogou bem várias vezes e ganhava, fazia uma atuação no mesmo nível do adversário, ganhava, jogava pior que o adversário, contra o Palmeiras, para dar um exemplo. Aqui? Contra o Cuiabá. No segundo tempo. Isso, eu dou alguns exemplos, assim, podia falar outros jogos, e também ganhava. E era normal que uma hora ia começar a perder. A questão é que quando perde, ele tem uma vantagem gigante para administrar. Né? Então perde, aí começa a situação, que é normal. Perde uma aqui, ganha outra aqui, outra ali, empata. Aí vamos falar, ganha um jogo que é mais fácil, não sei o que, e vai campeão. Não, o problema é que o Botafogo começou a perder e perdeu a cabeça junto. Aí começaram a buscar os culpados, né? Primeiro era o treinador, o Bruno Lage. Está provado que se o Bruno Lage errou ou não, ele não era o culpado. Ele podia ter um dos responsáveis pelo problema, né? Aí agora é o Lúcio Flávio. Aí ontem era o goleiro, que fez sei lá quantos milagres no primeiro turno. Quando o Bruno Lage diz na entrevista que o time com ele estava criando criando mais do que antes e concedendo menos chances claras, era verdade. Ele não devia ter dito. Porque no futebol as coisas são assim, né? Totalmente. Então, não devia ter dito, mas era verdade. Agora, o PR parou de fazer milagres. Se o PR jogasse no nível do primeiro turno a temporada inteira, ele ia ser goleiro do Manchester City. Ele ia ser goleiro do time de ponta da Europa. Já está vendido, né? Ele foi convocado para a seleção brasileira e tudo mais. Né? Se o Tiquinho Soares tivesse o aproveitamento sempre que teve no primeiro turno, o Tiquinho Soares seria o centroavante titular da seleção brasileira com sobra. Mas ninguém estava cobrando isso. Não, Todo mundo sabia que ia ter uma queda. Aconteceu com o Corinthians. Mas essa queda teve, William. Com o Lage. Sim, mas e ninguém chegou. Então, só que agora é o seguinte, você não pode ter uma queda, você não pode ser o melhor disparado do campeonato e tal num dado momento, e no outro você ser o pior. O pior não, mas você está em pontuação de zona de rebaixamento. E aí, segundo turno, você tomar em 2 jogos o número de gols que você levou um turno inteiro para sofrer. E a gente tem que olhar para os jogadores. É muito desequilíbrio. No mérito e no problema, a gente tem que olhar para os jogadores. O Zap chamou, vamos lá.
Fala, gurizada, tudo certo? Que saudade dos amigos. Tô ouvindo, mas não tô vendo. Principalmente dele, William o Príncipe Tavares, meu espelho, minha referência, Que isso, hein, Radaeli? meu ídolo. Mas eu tenho uma pergunta para uma pessoa específica, para um integrante específico desse grupo. Meu querido amigo João Gonzalez, o Joãozinho. Semana passada, ele falou que não via o Grêmio como um candidato ao título do Campeonato Brasileiro. Isso é verdade, hein? Ué, será que depois de ontem, o show do Soares, a virada épica do Grêmio... E foi 11 contra 11, né? Não foi 10 contra 11, porque muita gente valorizou uma virada aí, mas foi 10 contra 11, né? Ontem foi 11 contra 11. Então ontem, depois da virada, 11 contra 11. Meu querido amigo Joãozinho, coloca o Grêmio como um dos candidatos ao título do Campeonato Brasileiro. Quero só ver, hein? E tem um pedido especial pro programa, hein? Fala. Valoriza o Abel Ferreira, valoriza o Tite, valoriza o Dorival, tudo certo. Mas tá na hora de valorizar Renato Portaluppi também. Viu? Mas ele tem que... Viu? É o irmão do Marcel? Irmão do Marcel. Irmão do Marcel. Ou foi o Marcel fantasiado com barba? É isso. Marcel com barba é o Léo. Mas nós sempre... Inclusive, um amigo meu gremista mandou mensagem ontem, depois da virada, disse: Abel falou que só o Palmeiras faz isso no futebol brasileiro. O Grêmio fez. Mandar um abraço pro Fã de Esporte, obrigado pelo vídeo, legal pra caramba. Obrigado mesmo, de coração. Pera um pouquinho. Marcel, calma, Marcel. Marcel tá... Marcel... nervoso? Não, porque não fez. É diferente. Porque o Palmeiras fez 3-0. Porque blá, blá, blá. Ei, mas também tava com um a menos. E aí? Briga quem tem a melhor virada. Briga quem virou melhor. E aí, Marcel? Vem aqui, Marcel, vem aqui. Vem pra cá. Dá piti aqui na frente. É um leão aqui. Aqui vai ser um gatinho. Aqui Vem vai pra ser... cá, Marcel. E o pior é que uma virada é consequência da outra. Não, mas o que eu ia falar iria falar sobre... Não teria virada do Grêmio sem virada do Palmeiras. Isso é verdade. Isso é verdade. Isso é verdade. Nós sempre falamos do trabalho do Renato aqui. Que o trabalho, pelo menos eu lembro que nós sempre falamos que o trabalho do Renato era bom. Sim. Porque sai da Série B, do jeito que saiu, uma reformulação, teve as oscilações, normal. 20 dias atrás, quando o Renato sai do Inter, né? Do 3-2 lá, sai, que ele vai ser na satisfação da vida lá. Existia a possibilidade de ele ser mandado embora. Era esse o clima, né? O que nós estávamos, o que estava rondando aí e acontecendo dentro da... O trabalho do Grêmio é um que oscila. Né? Dentro do mesmo jogo, então, como faz gol e como toma. Então 4x4 com o Corinthians, 4x3 contra o América, 4x3 ontem. É dos melhores ataques e das piores defesas. O trabalho é bom do Renato, não é um trabalho ruim, mas também não é aquele trabalho excepcional que, como ele colocou, né? Vocês valorizam. A gente valoriza sim, o trabalho do Renato vem chamando atenção pelas dificuldades que ele passou ano passado, né? Olha o número aí, ó. Melhor ataque, 57. Pior defesa é a quarta. 40 jogos, ele teve 4x4 com o Corinthians, 4x3 contra o Botafogo. Ele tá fazendo uns jogos... Mas o Renato falou uma coisa... Acho que foi 4 do Palmeiras. Eu acho que foi contra o Corinthians. Não foi 3 do São Paulo. Eu acho que foi contra o Corinthians, peço perdão. O Renato falou assim, meu time joga. Meu time joga. Isso é verdade. O time dele joga. O time dele não é aquele time que vai ficar na retranca o tempo todo. Eu acho que foi contra o Corinthians, que teve aquele jogo maluco de 4 Foi prejudicado ainda. Se tivesse um pênalti, pode ser 5x4. Mas eu acho que é assim, é um trabalho bom, sim. O Renato vem fazendo um trabalho bom. Temos vídeos. Vamos lá! Galera, Campeonato Brasileiro tá complicado em situação aí, é muito desespero de alguns clubes, né? Principalmente agora o Botafogo. O Botafogo se desesperou um pouquinho nessa reta final, porque o Botafogo agora vai ficar na cabeça dos jogadores. Sempre que tiver com o placar à frente, os caras ficam desesperados, entendeu? O Botafogo não pode tomar gol. O Botafogo tava 3-1, tava ok, tava tudo certo. O Botafogo levou o segundo gol do Grêmio. Cara, o Botafogo simplesmente ficou uma bagunça. O time do Botafogo ficou bagunçado. E aí que o Renato Gaúcho aproveitou. O time do Renato Gaúcho aproveitou a bagunça do Botafogo, conseguiu fazer os gols. Claro, mérito também do Grêmio, obviamente. A equipe conseguiu correr atrás. Não é a primeira virada. A equipe do Grêmio também já tinha acontecido isso lá contra o Flamengo. Conseguiu virar um jogo, né, 3-2. E agora contra o Botafogo. Isso daí, na minha opinião, o Grêmio é também uma equipe que está na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Se o Grêmio continuar nessa crescente até a reta final, aí, até a última rodada, o Grêmio tem grande possibilidade de títulos. Mas também não podemos esquecer que temos aí Palmeiras, Bragantino, Flamengo, né, e o Botafogo também. O Botafogo ainda está na briga, né, líder do Campeonato Brasileiro.
né? Mesmo o Botafogo fazendo de tudo para poder perder a liderança, ainda é líder, né? E o próximo jogo, Botafogo não vai ter moleza, é Bragantino. Na minha opinião, o Bragantino leva uma vantagem por estar jogando em casa diante do seu torcedor, né? Na Bia Bichedid, eu acho que o Bragantino é forte, mas muita coisa pode acontecer. Grêmio também tem jogo difícil. Grêmio joga contra o Corinthians, jogo difícil. Palmeiras joga contra o Internacional. Na minha opinião, não é difícil. E sem contar o Flamengo também, né? Que tem um Fla-Flu, na minha opinião, um clássico muito difícil. Eu acredito aí que algumas dessas equipes vão perder pontos nessa rodada, né? E isso é normal. Uma vai perder, outra vai ganhar e alguém vai se beneficiar. Isso daí é normal. Normal. Isso é Campeonato Brasileiro, um dos campeonatos mais disputados do mundo, galera. Não tem como ficar projetando agora, uma vai ser campeã e outra não. Só vamos saber mesmo quando tiver faltando aí 2 rodadas, 3 rodadas para o término do Campeonato Brasileiro. E pode acontecer uma coisa inédita também, né? Na última rodada, saber, né, qual vai ser a equipe campeã. Isso pode acontecer também nessa temporada do Campeonato Brasileiro. E eu deixo para vocês aí, deixa nos comentários se vocês acham que vai ser Botafogo, se vai ser Grêmio, Palmeiras, Bragantino ou Flamengo. Deixa nos comentários a opinião de vocês. Qual a equipe que vai ficar com o título do Campeonato Brasileiro.